Estas 20 lições do livro A Semana de Trabalho de 4 Horas me ajudaram a sair do trabalho das 9 às 5 aos 24 anos. E espero que algumas dessas dicas também possam ajudar vocês. A aposentadoria é, na verdade, o pior cenário possível. A aposentadoria como um objetivo ou um destino final é meio falho. Ao pensar em aposentadoria, costumamos imaginar que aos 65 anos podemos parar de trabalhar e aproveitar o que conquistamos. Ou mesmo se você faz parte do movimento Financial Independence Retire Early e está procurando se aposentar nos seus 30 ou 40 anos, você ainda está meio que deixando tudo para trás. E essa não deveria ser a maneira como olhamos para a aposentadoria. Essa mentalidade indica que você não gosta do que faz na maior parte dos dias nos melhores anos da sua vida. E isso simplesmente não é realmente uma opção que deveríamos ter. Além disso, se você é alguém que conseguiu economizar dinheiro suficiente para deixar o emprego cedo e se aposentar cedo, ou mesmo no final da sua vida, eventualmente, você vai ficar bastante entediado. Há uma estatística que mostra que você tem muito mais chances de morrer depois que deixa o seu emprego. E se você é uma pessoa muito motivada, em algumas semanas você vai estar roendo as unhas de tédio. Então, a aposentadoria, como essa grande meta final, na verdade não deveria ser a principal meta. A maioria prefere a infelicidade à incerteza. Isso é algo que eu vi muito e eu definitivamente senti isso em mim mesmo. Quando há algo novo ou diferente, muitas vezes escolhemos a coisa segura a fazer, mesmo que saibamos que isso não nos faz felizes. E não é o que queremos fazer pelos próximos 5, 10, 20, 30 anos. Preferimos isso a arriscar e enfrentar o desconhecido. O que na verdade leva ao próximo ponto de que os riscos não são tão assustadores uma vez que você realmente os assume. Muitas pessoas permanecem em empregos, rotinas ou relacionamentos por medo de arriscar e sair da zona de conforto. É muito mais fácil mudar de um emprego para um emprego muito semelhante, ou voltar para a escola, ou simplesmente permanecer no mesmo relacionamento. Porém, é bem mais difícil inovar, abrir um negócio, viajar ou assumir grandes responsabilidades na vida. E por causa disso, muitas pessoas nunca dão esse primeiro passo. Lembro quando deixei meu emprego, aluguei pela primeira vez ou me apresentei pela primeira vez como alguém. Pessoa desajeitada com áudio ruim, sem saber editar ou mexer no YouTube que meus amigos e família assistiam. Tudo isso parecia assustador, mas o que mais assustava era a antecipação para eles. Quando fiz não eram tão ruins, mas na maioria das vezes está apenas em nossas cabeças, não é realmente fazer isso que é assustador, não é desistir de colocar sua vida em pausa. Sinceramente, esse foi um dos principais motivos quando pensei em sair do meu trabalho e avaliava outras opções. A ideia era que tudo bem pausar a vida e tentar algo diferente, mesmo que só na pior das hipóteses. Se eu tivesse deixado meu trabalho diário, tentei o YouTube, não deu certo, tentei algumas outras coisas, essas também não deram certo. Eu poderia voltar praticamente para onde eu estava. Tipo, eu não estava ganhando muito dinheiro, então provavelmente poderia ir para outro lugar e não ganhar muito dinheiro. Ou se você ganhar um bom dinheiro e tirar 6 meses ou um ano para viajar pelo mundo. Faça o que quiser ou foque em algo novo, como abrir um negócio. Para a maioria das pessoas, contanto que planejem financeiramente com antecedência, elas podem voltar para o mesmo lugar exato de onde estavam antes. Além disso, eles provavelmente terão sido transformados por essas experiências de vida. Pratique a pobreza regularmente. Tim fala sobre essa ideia de restringir até mesmo gastos moderados por 1 a 2 semanas. Doe cerca de 20% das roupas que raramente usa, o que geralmente representa 80% do guarda-roupa. E ver como é ter apenas o essencial e perceber que você ainda pode ser feliz. Essa é basicamente a ideia dele sobre medo, analisar o pior cenário possível. Se eu aproveitar uma chance e arriscar. Se isso não der certo, seria viver assim em relativo pobreza temporariamente. Mas se você é um trabalhador esforçado, sabe que pode sair disso eventualmente e na verdade não é tão ruim assim. Quando olho para trás, e quando a maioria das pessoas olha para trás, é quando estavam apenas lutando para sobreviver. Lembro-me de que vivíamos com uma quantidade insanamente pequena de dinheiro, comendo a comida mais barata possível. Tudo era muito barato quando comecei no meu primeiro imóvel multifamiliar e eu já tinha investido tudo o que possuía. Foi um período extremamente divertido, emocionante e feliz, mesmo que eu não tivesse muitas coisas. Veja como é por uma semana e perceba que o pior cenário nem é tão ruim. O oposto da felicidade não é infelicidade, é tédio. Tim fala sobre essa ideia de que a emoção é o que está mais ligado à felicidade.
Quando você está saindo e fazendo coisas que são gratificantes e emocionantes e experimentando coisas novas, é isso que muitos de nós deveríamos estar buscando. Se você não sabe o que fazer na vida, em vez de perguntar o que quer ou qual deveria ser seu objetivo, tente outra abordagem. Devemos perguntar: o que me excita? É alcançar 500 mil de inscritos até o final do ano? Para que eu possa doar $10 mil em um vídeo, porque acho que isso seria super emocionante, mas isso só acontece se eu chegar lá até o final do ano. Ou encontrar um jeito de viajar pelo mundo. Você pode trabalhar só algumas horas por dia no laptop ou até não trabalhar, mas você tem a oportunidade de experimentar coisas novas e novas culturas. É ser um autor e compartilhar aquela história que está meio que dentro de você? É passar tempo com seus filhos, o que é que te anima e como você pode se aproximar disso. Hoje, com tantas formas de fazer as coisas, isso é mais possível do que nunca. Dá trabalho, mas honestamente, vale muito a pena e é divertido fazer algo que você ama todo dia. Porque você ama fazer, não por obrigação. Tipo, me sinto tão sortudo por poder fazer o que estou fazendo aqui, mas esse não é realmente o ponto. Seguindo em frente, faça uma linha de sonho. Se quiserem fazer sozinhos, deixarei um link na descrição para baixarem a planilha. Eu já fiz isso várias vezes e é realmente emocionante e meio que muda a vida. Liste de 3 a 5 coisas que deseja ter, ser e fazer. E então você calcula o custo mensal associado a cada uma dessas coisas. E muitas vezes, a maioria ou todas essas coisas serão quase gratuitas, ou relativamente mais baratas, muito mais baratas do que pensamos que são. Você faz isso em um período de 6 ou 12 meses. Então, você pergunta qual é o próximo passo, e faz algo todos os dias para se aproximar desse próximo passo. E ele fala sobre fazer isso em um cronograma de 6 meses ou 12 meses, não em um cronograma de 5 anos. Porque então é muito mais fácil adiar as coisas. Adoro criar cronogramas de 3 meses para qualquer objetivo, pois assim preciso começar imediatamente. Isso coloca esse senso de urgência para fazer uma grande mudança em sua vida, para ter, fazer ou ser essas coisas que você realmente quer e que realmente mudariam sua vida. Tente sonhar acordado, é divertido. Estar ocupado pode ser uma forma de preguiça. Eu sei que faço isso comigo mesmo o tempo todo, é quando tenho algumas coisas super importantes para fazer. Vou adiar para fazer outra coisa. Sinceramente, vou procrastinar e ficar nervoso. Muitas vezes, essas coisas realmente importantes também são aquelas em que você pode falhar ou ter sucesso publicamente. E portanto temos medo de correr esse risco de realmente agir sobre elas. Antes de gravar o vídeo hoje, procrastinei por cerca de 1 hora. Se eu não fizer um bom trabalho, o vídeo pode não dar certo e as pessoas podem zombar de mim. Estou dando minha opinião sobre alguém polêmico, e como sou muito introvertido, isso pesa também. Assim, passamos o tempo checando e-mails constantemente. Perdemos tempo no celular, rolando o Instagram, vendo YouTube, revendo Friends ou ouvindo música e podcasts. Faremos qualquer coisa, menos essas coisas importantes. Muitas vezes, na sociedade atual, vemos a ocupação como sinal de orgulho. Quando perguntam como você está, você diz que está ocupado, que o trabalho está louco. Isso não deveria ser motivo de orgulho. E quando você o toma como uma medalha de honra, geralmente significa que você não está priorizando o seu tempo. Vamos falar como se livrar disso tudo nos próximos pontos. Aplique o 80-20 na sua vida. Tento fazer isso semanalmente ou ao menos mensalmente. Use o princípio de Pareto e pergunte a mim mesmo o que 20% do esforço está levando a 80% dos resultados vem de 20% das atividades? 80% dos meus problemas ou do meu estresse? E você pode fazer essa pergunta em quase todas as áreas da sua vida. Quais 20% das ações te dão 80% do dinheiro? Quais 20% das pessoas te dão 80% do estresse? E quando você se faz essa pergunta em literalmente todas as áreas da sua vida, você percebe quais são essas prioridades. E você tem que fazer isso, impiedosamente e realmente. Leva muito esforço para tentar descobrir como eliminar todas essas outras coisas. Eliminando essas coisas você ganha mais tempo. Isso vale para várias áreas, até roupas. A maioria usa 20% das roupas em 80% do tempo. É por isso que eu reduzi tanto o meu guarda-roupa e agora eu só tenho cortes porque eles se ajustam muito bem e eu gosto de usá-los o tempo todo. Não é patrocinador, mas tem link de afiliado na descrição para quem quiser conferir. Mas honestamente isso se aplica a tantas coisas diferentes na vida.
Use a lei de Parkinson. Esta lei afirma que o trabalho preencherá o tempo que lhe é destinado. E se você olhar para isso em sua própria vida, é definitivamente verdade. Eu sei que é verdade para mim. Se tenho uma semana para um projeto, levo uma semana. Se tenho um dia, levo um dia. Se eu tenho 2 horas, de alguma forma eu vou descobrir como fazer isso em 2 horas. Seja limpando a casa, gravando vídeos ou escrevendo artigos, qualquer coisa. Se você estabelecer um prazo muito firme para si mesmo, você descobrirá como fazer isso no tempo determinado. Frequentemente, sem prazos, o trabalho só se acumula e ocupa nossas vidas. Se você definir prazos firmes, fará seu trabalho mais rápido, pois encontrará maneiras de agilizar o processo. Tudo bem, coloque isso no seu calendário. Estou sendo produtivo ou apenas ativo? E tantas vezes eu estou apenas verificando o e-mail novamente. Estou pesquisando coisas desnecessárias e trabalhando no que só preciso daqui a um mês, ao invés do que deveria fazer agora. Agora mesmo. Então, todos os dias coloque isso no seu calendário e você ficará chocado com quantas vezes isso aparecerá. E você está apenas como, sabe o quê? Na verdade, não estou sendo produtivo, só passando o tempo. Isso realmente ajuda a ser bobo. Este pode não ter sido o melhor título para este ponto, mas é essa ideia de uma espécie de ignorância seletiva. Especialmente. Faço isso com notícias, quase todos os tipos de política e tudo o que acontece no mundo. Minha filosofia é que se virou notícia, provavelmente não vai me afetar, de qualquer forma. Apenas pare de assistir, ouvir e ler as notícias, fazendo disso algo que você confere por 1 hora assim que acorda. Depois você ouve no carro e comenta com seus amigos. Você visita vários sites diferentes, ouve podcasts sobre isso, chega em casa, assiste as notícias novamente. Geralmente, isso não vai acrescentar absolutamente nada à sua vida e vai trazer muito estresse para a sua vida. O que, na verdade, provavelmente vai te deixar doente e tem um monte de outras implicações negativas para a saúde, tudo por causa de algo que realmente não importa se você sabe que existe ou não. Se você tiver um problema com isso, sempre pode pedir ajuda a um amigo ou membro da família. Pergunto para algumas pessoas, semanal ou mensalmente. Ei, a Terceira Guerra Mundial aconteceu? Está acontecendo algo que eu deveria saber? Não sei o que está acontecendo. E eles vão te contar tudo o que você precisa saber em, 10 minutos e você vai simplesmente economizar um monte de tempo, estresse e dor de cabeça. E você não terá que se preocupar com todas essas coisas loucas que estão acontecendo porque isso realmente não te afeta. E você tem que escolher no que você presta atenção. Isso está melhorando sua vida ou é apenas acompanhar tudo o que está acontecendo com tudo? Agrupe seus e-mails. Este livro traz várias dicas de produtividade. Eu poderia falar sobre qualquer um desses pontos por 20 minutos cada, mas temos que reduzir. Então, uma das melhores é parar de verificar o e-mail o tempo todo. A pessoa média checa o e-mail cerca de 15 vezes por dia, mas acredito que a maioria faz isso ainda mais frequentemente. É meio que, você sabe aquelas máquinas de loteria de um braço só, onde você puxa da alavanca e ela gira. E você vê. Tem algo novo, tem algo importante, você recebe uma pequena euforia de dopamina com isso. É meio que a mesma coisa ao verificar as notícias, verificar o Instagram, você vê, tem algo novo, e seu cérebro meio que gosta disso. Ao invés de sempre se distrair trabalhando por 15 minutos, checando e-mails e interrompendo para resolver problemas, você para, resolve e volta recebendo outro e-mail em seguida. E agora você está pensando em outra coisa e não consegue ser realmente produtivo. Você não consegue entrar em estados de fluxo onde consegue fazer muitas coisas. Você realmente está gostando do seu trabalho porque está constantemente sendo tirado desse estado ao verificar o e-mail. Então, em vez disso, agende 3 a 4 blocos ao longo do dia para que você possa verificar esse e-mail. Ele fala sobre reduzir isso para talvez 1 vez por semana. Isso não vai funcionar para todos, mas veja se você consegue reduzir para algumas vezes ao dia em que você pode agrupar. Responda tudo de manhã, tarde e noite, assim não precisa pensar nisso depois. Não abra coisas na sexta à noite que você não pode lidar até segunda-feira e isso estraga todo o seu fim de semana. Quando não há nada que você possa fazer a respeito, então simplesmente não verifique. Fingir uma ligação é um dos meus truques favoritos. Usei isso quando era gerente antes de sair do emprego para atender o telefone. Ou quando você tem alguém vindo até sua mesa, ou alguém passa pela sua casa, ou seja lá o que for. Você pode usar isso de várias maneiras diferentes para responder e dizer Ei, estou bem no meio de algo, como posso ajudá-lo? Eles podem dizer, posso ligar ou passar depois. E você responde, não, tenho 1 minuto. O que foi? E eles provavelmente vão te dizer o que teriam levado 20 minutos para contar em menos de 1 minuto.
Se continuarem falando, diga: desculpe, preciso voltar a isso. Você pode me enviar um e-mail sobre isso, e eles ou não vão te enviar um e-mail, e isso simplesmente vai desaparecer, ou eles vão te enviar um e-mail. Você pode responder em 30 segundos em vez de levar 20 minutos, uso isso sempre. É ótimo para ligações quando você quer resolver rápido, sem passar uma hora no telefone. Muito útil, apenas teste, terceirize o máximo possível. Muitas vezes não valorizamos nosso tempo e não pensamos que podemos, devemos ou merecemos terceirizar coisas. É algo que comecei a fazer recentemente, é super divertido e ainda economiza tempo e dinheiro, o que é estranho. Ele recomenda pegar 5 atividades não relacionadas ao trabalho e ver se você pode terceirizá-las. Apenas talvez por uma semana ou um mês, só para ver como se sente. Pode ser limpeza, cuidado com o gramado, lavanderia ou cozinhar. Contratamos alguém para a limpeza profunda mensalmente. Todas essas tarefas podem ser resolvidas de forma criativa e econômica. Se você terceiriza tarefas e economiza 10 horas por semana, pode recuperar esse custo trabalhando só 2 horas. Então você está comprando de volta e adicionando como um dia inteiro à sua semana terceirizando essas coisas e apenas trabalhando algumas horas extras, e isso definitivamente tem valor, vale alguma coisa. Então veja quais coisas em sua vida que você pode terceirizar. É honestamente muito divertido. Você pode fazer isso na sua vida profissional também. Não funciona para todos, mas terceirizar tarefas pode ajudar na vida profissional. E talvez você ganhe $50 por hora e pague a alguém $20 por hora, então você pode essencialmente ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Tente terceirizar tudo o que puder. Se gostou do vídeo, inscreva-se e até a próxima semana.